Seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio. E eu aqui, Nilza, Nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais para viver muito mais a palavra de Deus. E hoje, com mais uma palavra que possa ser uma palavra que transforme as nossas vidas e nos melhore a cada dia e que nos deixe mais próximos de Jesus, chegando a Deus Todo-Poderoso, né? Seja muito bem-vindo você que está com a gente, bem-vindo a você que está por conhecer também, que está ouvindo a gravação. Eu espero que você possa também desfrutar da alegria de falar desse Deus Todo-Poderoso com o nosso ministério aqui, né? Na nova fase do ministério, que estamos ainda com o site antigo, ministérioaguaviva.net, mas com um novo, agora, aguavivaministério.com. Então, na nova fase, nós convidamos você a participar com a gente, para conhecer mais a palavra. Independente de se você já tem a sua comunidade, a sua congregação, mas que você possa estar aqui juntos, para a gente desvendar tantos mistérios que Deus tem para nós na Bíblia, né? E obrigada a você que está com a gente também. Nós convidamos, se você também quer contribuir para esse ministério, porque ele está crescendo e nós queremos ainda fazer muitas coisas mais, que Deus tem aberto as portas e que nós queremos também sempre louvar esse Deus Todo-Poderoso. Então, você tem aí os vários canais de formas de você contribuir e também fale com a gente se você quer vir trabalhar junto nesse ministério para levar a palavra de Deus até os confins da terra, porque não interessa a localização. Aqui é um ministério sem fronteiras para chegar muito mais em vidas aí que estão buscando conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Seja muito bem-vindo. Também aí você pode conhecer o nosso ministério. Você pode conhecer também a Rádio Vineyard.net, a rádio que fala de Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você é o nosso convidado a estar aí nos ajudando também nessa rádio. Bom, nós estamos aqui com o nosso estudo bíblico, estamos falando sobre as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, nós já vimos 18 dessas parábolas, e hoje nós vamos ver a parábola de número 19. Nós vamos falar sobre a porta estreita. Bom, agora começa a estreitar mesmo, né? Cada vez está mais estreita essa porta. Por quê? Porque o mundo ele jaz no maligno. Então, o mundo ele traz tantas coisas para nós, tantas situações, e começa a nos afastar cada vez mais de Deus. Então a porta começa a ficar estreita, não porque ela é estreita, mas sim porque nós nos distanciamos dela. Bom, vamos falar um pouco sobre a porta estreita. Bom, essa parábola ela só é registrada no livro de Lucas, né? E é uma parábola que Jesus desafia. Desafia o quê? Desafia a santidade das pessoas, desafia as pessoas a irem ou viverem no reino dos céus, desafiam as pessoas a trilhar o caminho da salvação. É uma parábola desafiadora, uma parábola em que muita gente não gosta muito dela, por ser uma parábola de tão uma parábola tão escatológica, uma parábola tão de fim de mundo, né? Essa parábola, para a gente viver essa parábola, ela enfatiza que nós devemos nos esforçar, que nós devemos sentir a urgência de pregar essa palavra, de pregar esse evangelho e de ser principalmente autênticos. Então, essa parábola é uma parábola bastante interessante. Na verdade, todas as parábolas são extremamente interessantes, porque cada uma abre um novo horizonte, cada uma abre uma nova perspectiva do nosso cristianismo. São parábolas que vêm para confrontar o nosso cristianismo, né? Bom, no contexto dessa parábola, a gente vê que Jesus ele está voltando para Jerusalém, voltando por um caminho que ele sabe que vai ser o último caminho dele, né? Então, essa parábola aqui de Lucas, o capítulo 13 de Lucas, ele contrapõe com o capítulo 9, que fala justamente da
volta de Jesus. Então, Jesus ele está aqui, no contexto dessa parábola, ele está ensinando as pessoas o que é o caminho da salvação e fazendo milagres. Né? Ele seria crucificado no final dessa volta para Jerusalém, é quando ele vai ser traído, ele vai ser é, crucificado e ele vai ressuscitar, o que eu acho que é o mais importante, né? Jesus aqui, ele fala da urgência de nós pregarmos e vivermos essa palavra, né? Então, nessa parábola, ou nesse contexto da parábola, ele vem mostrando o caminho. Qual o caminho para ser seguido? Muitas vezes, pessoas buscam caminhos para encontrar Jesus. E, na verdade, você não precisa de um caminho, só existe um caminho, né? E Jesus é esse caminho. E ele vem aqui cumprir o propósito dele. Assim como ele tem um propósito, você e eu temos um propósito na nossa vida. Então, essa parábola ela vem trazer, ou esse contexto de parábola, vem falar muito sobre o ensino, os ensinamentos que a gente precisa saber do reino de Deus. Essa parábola, ela é inserida em vários ensinamentos. Tem muitos ensinamentos aqui. Então, você pode ver, nesse contexto, a gente pode ver o quê? A gente pode ver a parábola do fermento, que a gente já viu aqui, que está lá em Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21. Seria interessante que você estivesse anotando os textos, porque muitos textos que nós vamos mencionar aqui, nós não vamos ler ou porque nós já estudamos, ou porque se tornaria o estudo muito longo. Então, os ensinamentos que a gente vê no contexto dessa parábola, o ensinamento lá sobre a parábola do fermento, sobre o grão de mostarda, né, sobre o crescimento do reino de Deus. Então, nós estamos acompanhando aí em todo esse capítulo 13, né, o contexto da parábola da porta estreita, né? E vem algumas advertências e algumas exortações sobre isso que também estão no capítulo 13, que é o arrependimento, onde Jesus fala do arrependimento, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Lembre que esse ara que está escrito aí é a versão, se você tem aí a Bíblia em papel, ou se você tem a Bíblia no seu celular, é a versão ARA, é Almeida Revista e Atualizada. Então, é essa versão que a gente baseia para fazer todos os estudos, né? Nesse arrependimento, ele fala também da urgência da mensagem. Urgência, por que urgência? Pastor, mas que tão urgente é isso? Jesus está voltando. É essa urgência da gente falar para as pessoas daquilo que vai ser a eternidade. Mostrar para as pessoas que a vida não se reduz simplesmente à vida terrena, mas sim à vida celestial, né? Ela fala também sobre produzir frutos, que nós vimos aqui, que é Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9. E nos frutos, ele fala dos frutos de arrependimento, que são os frutos que nós temos que ter para nós podermos chegar mais próximo de Deus. Que são os frutos do Espírito também, porque vem muito do quanto nós permitimos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Que quando nós aceitamos a Jesus, é o Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós. Então, tem que ter esse Espírito Santo, porque eu acho que se você não tem, nós estamos com um problema muito sério, né? Pois é, ninguém consegue se salvar sozinho. Nós só conseguimos nos salvar, e a gente vai ver isso mais para frente, através de Jesus Cristo e através do próprio Espírito Santo. Uma coisa interessante em que essa parábola ela se enfoca, ela tem um foco em nós buscarmos o reino de Deus. Buscar o reino de Deus significa como se nós estivéssemos nos salvando. Ou seja,
A parte da salvação, que Jesus veio, morreu e ressuscitou, foi a parte de Deus. Agora, tem uma parte que é nossa. Então, essa parábola ela tem um foco muito forte em nós buscarmos o quê? Buscarmos essa transformação, nos esforçarmos por sermos transformados, deixarmos a velha natureza humana e buscarmos ser transformados. Ela tem um foco também de nós praticarmos a palavra. O que é praticar a palavra? É viver. Tem muita gente que conhece, mas não vive. Tem muita gente que conhece demasiadamente a palavra, mas ela não caminha segundo a palavra, né? E vigiar para que a gente não seja enganado. Então, o foco dessa parábola é tremendamente interessante, né? Que são três pontos básicos: é se esforçar, é viver a palavra, é vigiar, para que a gente não seja enganado. E como na própria palavra fala, que o dia que a volta de Jesus vai ser como um ladrão à noite. Quem vai ser avisado? Ninguém vai ser avisado. Então a pergunta é: estamos nós preparados, prontos ou não? Essa é a Pois, importância de estar assim vigiando, porque um piscar de olhos desviando da atenção de Deus, nós já perdemos a nossa oportunidade. pois é, a gente tem que estar atento, porque o Senhor Jesus ele está voltando. Ai, pastor, então eu tenho que ficar apavorado? Não, você não tem que ficar apavorado. Se você tem a Jesus, você não tem que ficar apavorado. Você só tem que viver a sua vida tranquilamente e você só tem que andar dentro da palavra. É isso que cabe a você e a mim. Ok? Bom, vamos agora para a análise dessa parábola. Então vamos começar lá com Lucas capítulo 13, versículos 22 e 23. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Interessante aqui que Lucas, quando ele escreve, ele não dá nome quem foi que perguntou. Se foi um judeu, se foi um publicano, se foi um fariseu, ele não diz quem foi, né? Mas alguém perguntou. E a gente vê que Jesus passava pelas cidades e pelas aldeias, ou seja, Jesus cumpria o seu chamado. Jesus cumpria aquilo que ele deveria cumprir, que era aquilo que ele deveria fazer. Em determinado momento, alguém que não é mencionado, possivelmente era um judeu, possivelmente. Por quê? Porque os judeus eles queriam afrontar os fariseus. Então, uma forma de afrontar os fariseus era fazendo perguntas para Jesus, porque Jesus estava contra toda a religiosidade, todo o legalismo que os fariseus tinham, né? E aqui ele continua: são poucos os que são salvos. Bom, quando essa pessoa pergunta isso para Jesus, na verdade ele está voltando lá nos tempos do povo judeu quando saiu do Egito. Por quê? Porque muitos murmuravam, muitos aquele povo que saiu do Egito, somente Josué e Caleb foram aqueles que entraram na Terra Prometida. Todos aqueles outros, eles ficaram no deserto. Então ele queria saber, olha, são poucos os que vão ser, como o caso de Josué e Caleb? Uma pergunta feita de um judeu para um judeu. Então, uma pergunta que realmente ele queria saber, olha, se são poucos, quantos vão ser? Então, ele queria entender alguma coisa disso aí, né? Acho que muitas vezes é uma pergunta indireta, até para saber se ele próprio vai ser salvo também. Eu acho que vem aí, ele acompanhava Jesus, ele devia estar viajando com ele porque ele estava ouvindo as palavras dele. Então, na verdade, ele queria saber, ele queria o carimbo no passaporte dele, né? Ele falou, não, eu já estou salvo, né? E aí a gente vê.
o decorrer dessa parábola lá em Lucas capítulo 13, versículo 24. Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui Jesus ele começa a responder à pergunta desse homem, né? Então ele começa com algo muito interessante. Ele começa: esforçai-vos, ou seja, você tem que colocar pilha, você tem que fazer a tua parte, você tem que conquistar a tua salvação. A tua salvação que é através de Jesus Cristo. Ou seja, esse esforçai-vos que Jesus está colocando aí, olha, se enche de coragem. Coragem para vencer o pecado, coragem para vencer a velha natureza humana. Se encha de coragem. Esse esforçai-vos esteja animado, animado com a vida eterna. Não permita que as coisas deste mundo tirem o teu foco, te desanimem. Esteja estimulado. Olha, eu estou estimulado a viver com Jesus. Então, esse esforçai-vos tem isso. Nós nos salvamos. A salvação, ela é através de Jesus, mas o esforço não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus. E a gente vê hoje muitos cristãos orando, falando: Senhor, tira de mim. Senhor não vai tirar. Tira de mim esse vício. Ele não vai tirar, ele pode te dar forças para que você vença isso. Por isso, Jesus fala aqui: esforçai-vos. Então, nós temos que nos esforçar para deixar o pecado. Nós temos que nos esforçar para conquistar a nossa salvação. E o esforçar é matar a nossa velha natureza, é matar o velho homem, é deixar as coisas erradas que nós aprendemos durante toda a nossa vida e começar um caminho novo. E é bonito lembrar que Deus deu de graça a salvação, mas Ele nos deu por amor a opção de escolha, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, assim, Deus não pode entrar e forçar-nos a fazer alguma coisa. Então, tudo o que a gente fizer, que seja para a honra e glória do Senhor. Então, esse é o nosso coração voltado para o que nós queremos agradar a um Deus que nos deu de graça a salvação, porque sabemos que Jesus morreu no nosso lugar, um preço muito caro, e ele pagou esse preço no nosso lugar. Ou seja, ele fez a parte dele e a nossa parte. Esse é um dos textos que você deve anotar para você ler depois com calma. Mateus capítulo 11, versículo 12. Jesus fala assim que o reino de Deus é tomado à força, é conquistado com esforço. Nós não conseguimos conquistar o reino de Deus se nós não formos determinados. Um outro texto que é bastante interessante e é bastante conhecido é Tiago, capítulo 2, versículos 14, 16 a 18. Esforçar com as suas obras. Então você vai lá, em Tiago ele vai falar assim: olha, mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé com as obras. Na verdade, as nossas obras é o combustível da nossa fé. Então, as obras elas acontecem porque nós temos muita fé. Se elas não acontecem, nós temos que rever a nossa fé. Então, Tiago ele fala isso também para mim e para você. Então, é mais uma forma de você e eu nos esforçarmos. E vemos aí quão fortes são as motivações, porque a própria palavra fala que o nosso coração é enganoso. Então, nós podemos fazer por uma barganha ou fazer por uma gratidão de tudo aquilo que Deus faz. Né? Então, é bom sondar o nosso coração para ver a motivação, a verdadeira motivação, que é o que Deus vai se agradar de um coração grato, de um É, coração existe, quebrantado. existe algumas seitas aí que acham que você conquista a sua salvação através das obras. Isso está completamente equivocado.
Por quê? Porque se fosse assim, Jesus não precisaria vir. Então, Jesus, ele não precisaria morrer por mim e por você. Um outro texto que é interessante para você ler é Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, que ele fala que nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pelo nosso próprio merecimento. Nós somos salvos pela graça, uma graça que é um dom de Deus, não é alguma coisa que eu mereço, não é alguma coisa que eu conquisto. Nós fomos criados para fazer boas obras. Então, muitas vezes, tem alguns irmãos que chegam para mim e falam assim: ai, pastor, mas por que que eu tenho que fazer as boas obras? Olha, porque você foi criado para isso. Ah, mas olha, eu sou bonzinho. Olha, ser bonzinho é obrigação. Desculpa, desculpa te decepcionar, mas ser bonzinho e ajudar as pessoas é nossa obrigação. O mínimo que podemos fazer, não? Isso aí, ele vai colaborar com a sua consagração. Ou seja, as boas obras, a tua fé em Deus, ele vai firmar a tua consagração. Ele comprova a porta aberta, a porta que você pode entrar através do quê? Através do seu esforço, das suas atitudes, não somente porque você vai na igreja, porque você ajuda na igreja, não por causa disso, mas o teu viver da palavra em nome de Jesus. E Jesus ele continua essa parábola em Lucas capítulo 13, versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Ou seja, Jesus ele começa a comparar como se fosse uma casa, né? Que tem uma família onde o pai fecha a porta, ele trancou a porta, acabou, ninguém mais entra e ninguém mais sai. Eu sei que isso é uma prática antiga, né? Porque hoje os pais dão a chave para o filho chega a hora que quer, mas no tempo de Jesus, quando o pai fechava a porta, mais ninguém entrava. Ou seja, se você não entrou, você fica do lado de fora, né? E os do lado de fora, quando bate a porta, ele vai dizer assim: não sei de onde sois. É mais ou menos assim: olha, eu não te conheço. É mais ou menos assim: olha, você não tem a liberdade de passar para cá. E não tem a liberdade de entrar na minha casa. Então, só entra quem tem a liberdade, quem tem um relacionamento, quem conhece. É difícil alguém abrir a porta para um estranho. Então, você pode estar vivendo, caminhando, assim como muitas pessoas caminharam junto de Jesus, caminharam junto, escutaram o que Jesus falava, mas não mantiveram um relacionamento com Jesus. Puderam até viver milagres, né? Mas ficou nisso. Eles não se esforçaram. A gente vê aqui um texto que é interessante, Gênesis capítulo 7, versículos de 13 a 16. Você vai ver que Noé, ele se esforçou. Ele teve um chamado de Deus e ele se esforçou. E tinha um tempo para entrar na arca. Lembra? Se você ler todo o capítulo 7, você vai ver que teve um tempo. Noé ele ficou 100 anos construindo a arca. Sabe o que são 100 anos? É ano para chuchu. E enquanto ele construía a arca, ele falava para o povo: olha, Deus mandou construir a arca porque vai chover. E se você não se arrepender dos seus pecados. Então, naquela época de Noé, existia muita prostituição, muita lascívia, muita coisa ruim, onde o homem estava completamente corrompido. Então, Noé pregou. Noé fez a parte dele. Mas tinha um tempo de entrar na arca. E qual era o tempo? O tempo que a porta estava aberta. Assim como a parábola que a gente está vendo aqui da porta estreita, vai chegar um tempo que a porta vai fechar. E quando fechou a porta, o que aconteceu? Quem estava dentro, estava dentro. Quem não estava dentro, não estava dentro.
E foi aí que veio o dilúvio. Também a gente vê Jesus falando sobre Noé em Mateus capítulo 24, um capítulo que eu amo, que é um capítulo escatológico, né? Versículos de 37 a 39, Jesus fala de Noé e fala que como passou, como aconteceu lá com o dilúvio, que a porta foi fechada, como nos tempos de Noé, assim também essa porta vai ser fechada. Então, a porta da salvação, ela vai ser fechada. E aí, quem entrou, entrou. Quem não entrou, sinto muito. E é, Jesus, e é bom deixar ressaltado que essa porta, nós não temos o controle dela, né? Muita gente vai falar, não, pode esperar um pouquinho, então eu vou lá e eu abro a porta. Noé podia ter aberto a porta. Não, Noé não tinha o controle nessa porta. ou seja, é muito importante entender isso. E Jesus, ele reforça lá em Mateus capítulo 25, versículo 13, que é a parábola das virgens, que nós temos que nos esforçar. Então, as virgens tinham que se esforçar, como nós já vimos, estudamos essa parábola das virgens aqui. Se você perdeu, está aqui no YouTube, é só entrar lá no nosso canal, né, e você vai ter todas as parábolas lá. Elas tinham que se esforçar para ter azeite extra. E o que elas fizeram? Nada. Como elas não se esforçaram, 5 delas entraram e 5 delas ficaram do lado de fora. Então, quando o noivo chegou, fechou a porta. Então, a porta está fechada. Se a porta está fechada, não tem outra alternativa. Isaías capítulo 55, versículo 6, ele fala de nós buscarmos o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, busque o Senhor enquanto a porta está aberta. Busque o Senhor enquanto você tem vida. Se você tem vida, a porta está aberta. Então, você não sabe se você vai morrer hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, você não sabe. Enquanto você tem vida, a porta está aberta. Então, busque enquanto tem vida. Você tem a opção de escolha. Ainda tem a opção de escolha. Então, escolha e siga em frente à escolha que você teve. E fique preparado, porque nunca se sabe a hora. E outra vez, não temos controle dessa porta. Essa porta, o controle não é nosso. A porta do nosso coração, que Jesus fala, eis que estou à porta e bato lá em Apocalipse, ele está falando da porta do nosso coração, da nossa vida, onde a maçaneta só está do lado de dentro, não está do lado de fora. Agora, a porta de entrada dos céus, a maçaneta também só está do lado de dentro, e quem abre é Jesus, e quem fecha é Deus. Fechou, acabou. E nós Então, estamos do lado de fora, onde e não tem maçaneta. onde não tem maçaneta. É. Então, não adianta bater, né? O que Jesus, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu vou entrar na tua vida. O que ele está falando aqui, ele dá uma oportunidade para nós, mas nós não vamos ter a mesma oportunidade para entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a oportunidade está agora. Agora é a oportunidade. Então, esta é a hora de você e eu entrarmos pela porta, em nome de Jesus. E ele continua com a parábola lá em Lucas capítulo 13, versículo 26. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Ou seja, aqui as pessoas estão dizendo para Jesus assim, olha, a gente tinha uma intimidade com o Senhor. Na verdade, a gente até conhecia o Senhor. Olha, a gente até ia na igreja, nós tínhamos lá cargos na igreja, a gente fazia tanta coisa. Na verdade, eles somente criam. Crer é uma coisa, e caminhar é outra. Então, Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, que sem intimidade, sem um relacionamento, é impossível agradar a Deus, é impossível você caminhar com Deus. Aqueles que só creem, aqueles que só conhecem, mas que não têm um relacionamento,
e que não têm uma intimidade, esses são os falsos cristãos, esses são os falsos profetas, aqueles que Jesus está falando aqui, né? Vocês podem dizer que vocês comiam comigo, bebiam comigo, que andavam na minha presença, até ganharam milagres aí na vida de vocês. Mas vocês não tinham intimidade, não tinham relacionamento comigo. É como hoje em dia, nós conhecemos tantas estrelas, pessoas muito conhecidas pelo público, podemos estar na mesma festa, podemos andar nos mesmos meios, podemos nos encontrar nos meios de comunicação, mas nós não conhecemos a fundo o que sentem, o que pensam, nunca conversamos, nunca oramos juntos. Então, também é a mesma coisa. Nós sabemos que existe, mas nós não tivemos uma intimidade, nenhum relacionamento mais profundo. Foi um ouvir falar, estar ali, não ter assim a intimidade com ele. Então, Jesus também vai falar a mesma coisa. Sem essa intimidade, fica uma coisa superficial. Então, também, não é superficial. Ele é muito, muito estrito nesse relacionamento com cada um deles, porque ele pagou um preço tão caro pela vida de cada um de nós, que ele não quer simplesmente só para colocar um quadro na parede e falar que nos conhece. Pois ele espera um relacionamento pessoal, pessoal comigo e com você. E Jesus ele continua com a parábola lá em Lucas capítulo 13, versículo 27. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ou seja, desprezo total de Jesus, né? Os falsos cristãos, os falsos profetas, aqueles que dizem que caminham com Jesus, de verdade, não têm oportunidade aqui, né? Apartai-vos de mim. Mateus 10, versículos 32 e 33, fala sobre aquele que confessar Jesus diante dos homens. Então, se você o confessa, ele vai te confessar. Mas se você não confessar a Jesus, ele não vai te reconhecer. Então, essa parábola é uma parábola muito profunda, em que que exige de nós atitude, que exige de nós é, esforço para nós conquistarmos essa vida eterna, essa entrada pela porta estreita. E considerando que Deus nos fala que nessa vida eterna nós vamos viver num lugar onde não vão ter iniquidades, não vai ter pecado, não vai ter nada disso. Se nós não formos limpos pelo sangue de Jesus, nós não somos capacitados para entrar lá. Então, vamos revisar bem a nossa relação com o Senhor Jesus, porque ele não vai ter, assim, exceções. Aqui Jesus ele fala em Mateus capítulo 25, versículo 12, né, fala sobre o noivo, sobre a parábola das virgens, né? Então ele fala do noivo. E qual foi a resposta do noivo para aquelas que eram nécias, aquelas que não tinham azeite, aquelas que ficaram do lado de fora? Não vos conheço. Igualzinho quando Jesus fala lá em João capítulo 10, versículos 14 e 15, né? Se nós somos conhecidos de Jesus, nós vamos entrar pela porta estreita. Se nós não somos conhecidos de Jesus, nós não entraremos. Ou seja, conhecer é ter relacionamento. Conhecer não é como eu conheço o presidente de algum país. Eu conheço, não, eu conheço não, eu sei quem é, mas eu não conheço, porque eu não ando com ele, eu não tenho intimidade com ele, eu não me relaciono com ele, a gente não está nos mesmos meios, a gente sequer conversa pessoalmente. É esse relacionamento que Jesus está falando aqui dessa porta estreita, que você e eu temos que ter com ele. E ele continua falando essa parábola em Lucas capítulo 13,
versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Ou seja, aqui Jesus está dizendo que o inferno ele vai ver o céu. Né? Porque aqui ele está dizendo aqui, olha, você vai ver Abraão, Isaque e Jacó. Então, o inferno ele vai ver o céu. Mas ele coloca muito claramente que o pecador é aquele que não se relaciona com Deus, aquele que não tem uma intimidade com Deus, aquele que está completamente separado de Jesus, esse já está sentenciado à morte. Esse já está sentenciado à segunda morte, que é a morte eterna. Esse já está sentenciado ao inferno. Então, ele fala aqui, mas vós lançados fora. E essa é a sentença do inimigo de Satanás. Então, é a sentença de Satanás, onde vai haver choro e ranger de dentes. Ou seja, depende única e exclusivamente de cada um de nós. 1 João, capítulo 3, versículos 6 a 9, ele fala sobre permanecer em Deus, permanecer em Jesus, não viver pecando, não viver no pecado. Nós podemos pecar, mas não viver no pecado. Por quê? Porque o pai do pecado, o pai da mentira é o diabo. Então, quem peca é do diabo. Então, ele já deixa aqui muito claro também esse estado de como a gente vai estar através dessa porta, se a gente vai conseguir entrar ou não. Um outro texto que é bastante interessante, Jesus fala sobre, lá em Mateus 25, 41, sobre nós estarmos apartados, estarmos longe dele. Quando nós estamos longe dele, nós somos malditos, nós somos condenados ao fogo eterno. Então, se eu permaneço no pecado, eu não permaneço em Deus, eu não permaneço em Jesus, eu não caminho com Jesus, eu não tenho um relacionamento com Jesus de verdade, eu tenho um relacionamento com o diabo. Não, pastor, está amarrado. Não, não está amarrado, não, querido. É a palavra que diz isso. Se eu não tenho um relacionamento com Jesus, eu só posso ter um relacionamento com o diabo. Então, nós somos apartados, nós somos malditos, nós somos condenados ao fogo eterno. Vale lembrar que até quem fica em cima do muro, ou seja, não decidir nem de um lado nem de outro. Na verdade, esse lado, em cima do muro, já está fora do reino dos céus. Ou seja, na verdade, quando você fala que você está em cima do muro é do lado do diabo. Então, é determinação, Porque o próprio Jesus diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Se você está não sei, talvez. talvez, já era. Esse talvez não é considerado nem sim nem não. Então, você não está no lado que deveria estar. E Deus sempre nos fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, a cada dia de vida, nós temos uma oportunidade. Cabe a nós escolhermos. E Jesus ele continua a parábola lá em Lucas 13, 29. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Isso é o mais tremendo quando Jesus está falando nessa parábola. Ele está dizendo que não existe nenhuma limitação, não existe nenhuma segregação. Olha, esse pode, esse não pode, esse aqui a cor dele não permite, esse aqui. Não, não existe limitações, nem de pessoas, nem de lugares. Ou seja, ele está falando aqui, olha, vai vir do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Eles tomarão lugar à mesa do reino. Quando você fala na mesa do reino, é o banquete com Deus. Então você vai estar lá dentro, já vai ter passado pela porta estreita, né? Em Apocalipse 7:4 ele fala sobre os 144 mil, onde algumas seitas falam que os 144 mil são os 144 mil da seita deles. Não é isso.
E nem tampouco são somente os 144 mil que vão ocupar os lugares na mesa. Jesus ele está falando que está aberto, né? Está aberto para quem? Para aqueles que são os verdadeiros cristãos. Se você é um cristão verdadeiro, você tem lugar na mesa. E reforçamos também o nosso ministério, um ministério que não tem fronteiras, um ministério pela internet, um ministério em que nós podemos nos falar, nos ver, nos comunicar e ter esse relacionamento de igreja de Cristo. E não interessa localização, e não interessa, não tem discriminação se você é baixinho, se você é gordinho, magrinho, não tem discriminação. Então nós estamos aqui juntos para dar força um ao outro, ajudar, edificar a um ao outro, para que todos nós possamos estar tendo essa oportunidade que Deus dá sem discriminação. É isso aí, né? E Jesus ele continua essa parábola em Lucas capítulo 13, versículo 30. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. São os últimos convertidos, são os primeiros convertidos, são, sabe? Não importa se você vai ser o primeiro ou o último, o que importa é que você esteja lá, né? Há últimos que virão a ser primeiros. Então, aqui Jesus está deixando muito claro que não importa se você tem 30, 40, 50, 100 anos de igreja, o que importa é se você está convertido. Se você é convertido, você vai ser o primeiro. E É a isso. humildade, Deus sempre coloca para nós um coração humilde, um coração quebrantado. Então, nós aqui na terra podemos ser os últimos, mas estamos aqui trabalhando para a honra e glória do Senhor. Imagina quando chegar lá de frente para Deus, o que nós vamos falar? É isso aí, né? Então, não importa o teu tempo de cristianismo, não importa quanto tempo tem a tua carteirinha. O que importa é o teu relacionamento com o Senhor. E a gente vê aqui uma explicação rápida dessa parábola, né? O foco da parábola é esforça-se. Ou seja, você tem que fazer o possível, você tem que conquistar a salvação. E a salvação, quando você conquista somente através de Jesus. E você conquista na tua força contra o pecado. Quando você trabalha contra o pecado, trabalha contra os seus maus desejos. É isso que a parábola traz para nós. Intimidade com Jesus, nós termos compromisso, nós vivemos a palavra, nós buscarmos essa intimidade com Jesus e saber que tem um tempo. O tempo de Deus é o tempo perfeito, então é agora. Então nós temos que estar preparados para a salvação. Nós temos que ter a vida terrena já vivendo a vida eterna, buscar a santidade, arrependimento, sermos cristãos verdadeiros, fazer boas obras. A explicação geral da parábola são esses três pontos. Esforça-te, tenha intimidade com Deus, com Jesus e com Deus, e saiba que o tempo de Deus, ele está dando, mas ele vai encerrar. Goste você ou não. E algumas lições que são muito interessantes que nós temos nessa parábola. O esforço pessoal na vida cristã. A busca pelo reino de Deus requer um esforço contínuo e dedicado. Não é suficiente apenas ouvir sobre Jesus. É necessário viver uma vida de abundância e de compromisso. Então, o ser cristão requer um esforço pessoal. E Jesus nos promete uma vida em abundância. Essa abundância é intensidade. Então, nós vamos ter muitas lutas, nós vamos estar passando por muitas dificuldades, mas são provações. Então, eu creio que é por isso que fala que a porta é estreita, porque a gente vai ter que fazer muito mais esforço para conseguir passar por ela. Se não, Uma outra lição que é bastante interessante dessa parábola é a urgência que nós temos que tomar essa decisão. A urgência, a oportunidade de entrar no reino de Deus não será eterna.
não é uma oportunidade eterna, é uma oportunidade da minha vida, da tua vida. É essencial tomar uma decisão séria e urgente para seguir a Jesus, para ter esse relacionamento, para ter esse envolvimento, esse conhecimento do Senhor. E essa urgência que nós temos de falar da palavra, desse plano de salvação que Deus tem para cada um de nós, para muitas e muitas pessoas que ainda não entenderam, não ouviram e não há quem pregue a eles. A autenticidade da fé. Nós não podemos depender de associações externas ou experiências passadas com Jesus. Eu não dependo dos outros, isso é pessoal, é meu e seu. A verdadeira fé é demonstrada por uma vida de justiça e de santidade. Eu não preciso mostrar para ninguém isso. Eu tenho que viver isso. Uma outra lição interessante é que nós somos incluídos no reino de Deus. O reino de Deus é para todos, todos que respondam ao chamado de Jesus. Não tem o queridinho de Deus. Ah, eu sou o queridinho de Deus. Não, isso é infantilidade. Vai conhecer a palavra, você vai entender que não existe queridinho de Deus. Todos somos iguais perante o Senhor. Independente da sua origem, do seu status social, nós somos incluídos no reino. Somos incluídos porque o chamado de Jesus é para todos nós. Devemos estar abertos a todos os que buscam a Deus sinceramente. Estar abertos é a gente ajudar essas pessoas a crescer, ajudar essas pessoas a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E não é um relacionamento, porque eu não posso terceirizar o meu relacionamento com Deus. Ah, não, eu estou numa congregação, mas por que não? Os líderes são muito comprometidos. Não, 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 não. Cada um é cada um. E você vai ver nessa última lição que a gente vê aqui da parábola, é que nós temos que ter humildade e reverência. Devemos viver com humildade, reconhecer que a nossa posição no reino é um presente de Deus e não algo que nós podemos conquistar por nossos próprios méritos. Nós conquistamos pelo nosso esforço, não pelos nossos méritos. O mérito é dado por Deus. Deus é que dá esse presente para mim e para você. De graça. E de graça. E de graça. Para que ninguém possa pensar nada diferente disso. E, como conclusão, nós vemos que a parábola da porta estreita é um chamado à reflexão sobre a seriedade do nosso compromisso com Jesus. Jesus nos desafia a viver uma fé autêntica, dedicada e urgente. Urgente por quê? Porque a porta ainda está aberta. Quando nós temos vida, a porta ainda está aberta. Se nós não temos mais vida, a porta vai estar fechada. Reconhecer que a salvação é uma jornada que requer esforço e uma resposta sincera ao chamado de Deus. Então eu não posso achar que a minha salvação vai vir pela vida da Nilza ou a salvação dela vai vir pela minha vida. Não. A salvação ela vem pelo nosso esforço e pelo reconhecimento do chamado de Deus na nossa vida. Amém? Ok. Se você ficou aí com alguma pergunta, alguma questão, pode mandar para a gente através do nosso e-mail, aguavivaministério12@gmail, e nós vamos estar juntos e respondendo aos teus e-mails, ou através do WhatsApp, +1 239 849 6995, e a gente pode trocar mensagem, trocar áudio e até se conversar por ele. Através também das nossas redes sociais, no YouTube, lá você pode entrar no YouTube, buscar Pastor Darcy, você vai ver esse login, aguavivaministério.com, no YouTube, e eu peço que você possa se filiar a esse canal e possa dar o seu joinha lá no, nos vídeos, ver os vídeos e também mandar os vídeos para pessoas que
você acha que vai ser uma grande bênção. No Instagram também, eu peço que você esteja lá, tanto no Instagram quanto no Facebook, dando like e se filiando ao nosso canal, né? No Instagram, @AguaVivaM12 e no Facebook, Água Viva. Todos eles você vai ver esse loginho aqui do lado, né? Então, isso é importante que você veja, né? No TikTok, nós temos @pastoral2022, que é o endereço lá do TikTok, que também você pode estar junto com a gente. No Message, Água Viva, também você pode estar junto com a gente, né? Associando ao canal e referenciando o canal para outras pessoas. E no Telegram nós temos lá dois canais, a Palavra Diária, que é em português, e o Palavra del Dia, que é em espanhol. Então, temos aí as redes sociais e fica fácil para a gente estar conversando e a gente estar se relacionando em nome de Jesus. E nós, como comunidade, comunidade digital, nós vamos estar levando a palavra de Deus até os confins da terra e com a ajuda de vocês também, para que possamos propagar essa palavra e levar também a tantas pessoas que também precisam. Vamos compartilhar o que é bom. Em cada uma das redes sociais, quando você entra lá e se filia ao nosso canal e faz um comentário sobre o canal, a rede social vai entender que aquilo é um conteúdo interessante e aí vai começar a mandar para outras pessoas, cristãos e não cristãos. O que a gente quer é que a palavra do Senhor seja propagada em nome de Jesus. Amém? Ok, na próxima semana a gente vai estar falando sobre a parábola do filho pródigo, que se encontra em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32. E você pode estar com a gente também na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, sabendo que nós fazemos isso pelo chamado que o Senhor nos deu. O Senhor nos dá um chamado e nós vamos aí caminhando e vamos aí andando em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui e te convido a estar conosco. Amanhã tem um estudo em espanhol. Se você quer aprender um pouco de espanhol, que a gente está aprendendo também, vem com a gente e vamos junto. Tem aí irmãos que participam conosco, né? Mas eu te convido no domingo. Domingo a gente está com o Culto da família. culto da família. Vem com a gente, porque o Senhor sempre tem uma palavra para você e para mim, em nome de Jesus. Ok? Fica na paz, tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.